Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pela bênção de estarmos na tua presença, mais uma vez começando, Senhor, mais um culto através dessa live, através desse sistema tão extraordinário que é o Facebook. Permaneça, Senhor, do nosso lado, nos apoiando, nos amparando, para que tenhamos condições de transmitir a tua palavra, a tua mensagem a todos aqueles que estão nos ouvindo. Ajuda, Senhor, para que possamos transmitir e aos ouvidos dos teus filhos que também possam ouvir. Ajuda, Senhor, os que estão necessitados, os que estão adoentados. Muita gente, Senhor, tem sido afetada por esse vírus, muita gente doente. E pelo que estão dizendo, estamos aí no pico da epidemia, né, da pandemia. Eu não sei se estamos realmente, essas histórias são meio contraditórias, mas a gente está aguardando, está fazendo o que é mandado, a gente fica em casa, usa máscara, passa álcool, é uma loucura, né? Mas de vez em quando a gente fica sabendo de pessoas muito queridas, muito amadas, e que perderam também seus entes queridos e amados. Então louvamos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos encontrado, né? E aos que partiram para a glória, partiram salvos, estão lá nos esperando, porque um dia nos reuniremos todos lá, em nome de Jesus. Amém. Para basear o nosso entendimento de hoje, embora a gente vá ler Isaías, conforme nós prometemos, mas eu queria que você fixasse na sua mente o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Paulo se refere a um assunto de suma importância a respeito da nossa luta, do nosso combate, da nossa briga, né, do motivo da nossa discussão. Não é política, não tem a ver com partido A, partido B, e não tem a ver com essas coisas. Nossa briga, nossa luta, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 12, ele diz assim, capítulo 6, Efésios, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e nem o sangue, quer dizer, não temos que lutar contra as pessoas, não temos que lutar contra indivíduos, carne e sangue, né? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes, porque são vários príncipes dentro de um principado, a gente tem que entender isso. Então existe um comandante maior, que é Satanás, que comanda vários príncipes e que tem por seu comando também vários dentro desse principado. Então, presta atenção que o reino das trevas ele é muito bem organizado, certo? Por isso que quando Jesus diz a respeito de um demônio que é expulso de uma casa, ele usa o coração como sendo tipificado pela casa, ele diz, quando um espírito é expulso de uma casa, muita gente acha que ele vai para o inferno, demônio, volta para o inferno de onde você veio. Não tem demônio nenhum no inferno, o inferno ainda não foi inaugurado. Onde esses demônios ficam, pelo texto bíblico, palavras do próprio Jesus, esse espírito que foi expulso, ele vai para lugares áridos e ele fica vagando, procurando um lugar onde ele possa atuar como demônio ali. Só que o diabo, ele tem distritos estabelecidos para que cada demônio haja de acordo com as regiões. Então, quando esse demônio não consegue fazer o que ele poderia fazer em outro lugar, ele tenta voltar para a mesma casa, ele chama outros mais poderosos do que ele, para voltar e tentar invadir de novo a residência, que no caso é o coração da pessoa. Então, o indivíduo que aceita Jesus, ele começa uma batalha espiritual, e aí a gente já diz, aceitou Jesus, que bênção, e a gente deixa ele de lado, comete um erro muito grande, porque no momento em que o indivíduo aceita Jesus, ele compra uma batalha contra Satanás, e é ali que vai começar a luta dele pela sobrevivência espiritual. Então, voltando para o texto, vejam o que ele está dizendo, porque eu quero pegar esse texto aqui no Novo Testamento do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, para a gente entender o que Isaías vai dizer lá a respeito da queda de Satanás. A gente tem que entender a Bíblia como um todo, eu já falei para vocês, são mais de 40 autores, numa linha de pensamento onde todos estão orientados pelo mesmo Espírito para falarem dentro das mesmas coisas, para não haver discrepância, não haver
choque de ideias, né? Então ele diz, não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, volto a dizer plural, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então ele tem domínio sobre várias coisas. E Paulo está escrevendo depois do sacrifício de Jesus na cruz. É importante você entender, porque tem muita gente pregando, não, mas Jesus já venceu na cruz, Satanás está preso, e não temos mais nada com o diabo, agora é só viver uma vida espiritual e tentar viver sem demônios. Sim, temos que viver uma vida espiritual. Essa é uma grande verdade, mas a nossa luta é diária contra principados e potestades, certo? Baseado nisso é que nós queremos ler Isaías capítulo 14 para que você entenda. E é importante que a gente leia esse Isaías capítulo 14. Já lemos lá, vou reler para vocês, versículo 8 em diante, para depois a gente retomar do versículo 12, que é o importante para a gente a partir de hoje. Mas veja o que ele diz a partir do 8. Até as faias se alegram sobre ti. Quer dizer, há uma certa alegria no céu. As faias aí são uma tipificação de uma certa qualidade de anjos, né? Então, cedros e faias, aqui nesse texto, são significados dados, são tipificações dadas a seres angelicais que se alegraram por causa da queda do diabo. Ele foi expulso e eles se livraram desse problema sério lá, desse constrangimento que estava acontecendo no céu, antes de Deus criar o homem ainda não tinha sido criado. Presta atenção nisso aqui. Então, e ele diz, até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo, desde que tu caístes, quer dizer, pecastes, desde que você cometeu o teu grande erro, ninguém sobe aqui. Então, Satanás não estava, quando cometeu o seu grande erro, ele tentou conquistar o céu, mas ele se deu mal, porque somente 1/3 parte dos anjos foi a favor, 2/3 dos anjos continuaram fiéis ao Senhor Deus, e ele foi banido com esse 1/3 dos anjos que aderiram sua rebelião. Note que nós estamos falando de céu, no céu, rebelião no céu, com criaturas celestiais extremamente santas, e encheu o coração delas de maldade. Então veja que, infelizmente, quando Deus criou todos os seres, ele deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E as pessoas hoje tentam lutar contra isso. Tem gente aí escrevendo pra caramba pra mim, dizendo, eu não quero no livre-arbítrio, porque Deus é soberano, Deus já é predestinado, Deus já predestinou. Eu não quero brigar sobre essas coisas aqui, eu só quero dizer o que está escrito. Para mim é o que está escrito. Eu não quero saber o que Lutero disse, o que o Calvino disse. Eu não quero. A minha briga não está entre Armínio, nem Armênio, nem não sei quem. Não. Eu não quero nem saber desses nomes. O que eu quero aqui é ler a Bíblia e ver o que a Bíblia está dizendo. Só isso. Certo? Então, se você quer ficar comigo, a gente discute. Se não quer ficar, também não tem problema nenhum. O que eu não quero é confusão. Tá certo? Então, diz aqui o texto, desde que tu caíste, ninguém mais sobe aqui para nos cortar, porque a queda dele fez com que muitos fossem cortados. E agora no versículo 9, o inferno, desde o profundo se turbou por ti, para sair ao teu encontro, na tua chegada. Quer dizer, ele inaugura esse inferno, essa forma indigna, esta forma desgraçada de viver, né? Então, despertou por ti os mortos, todos os príncipes da terra se levantaram ao teu encontro, porque todos eles eram reis das nações. Meu Deus, se aqui não tinha homem, se aqui não existia ser humano, que príncipes da terra eram esses? Que seres eram esses que governavam? Contexto aqui de nações. Ah, pastor, nós estamos falando do rei do Tiro. Sim, mas o rei de Tiro nunca conquistou a terra. O rei de Tiro nunca conquistou os reis das nações. Então não cabe aqui para o rei de Tiro nunca essa situação. Aí alguém tenta levar esse rei de Tiro como se fosse o rei de Babilônia. Sim, poderia até ser uma alusão ao rei de Babilônia, mas infelizmente no contexto aqui, Babilônia, esse é um texto de Isaías, Babilônia ainda não tinha surgido como império, como reino, como nada.
certo? Então, e Tiro não tem nada a ver com Babilônia. São duas nações completamente separadas e independentes. Então, a gente não pode forçar uma estratégia para a interpretação do texto. A gente tem que tentar entender, ou do sentido literal, ou no sentido espiritual. Eu estou aqui puxando para o lado espiritual, para o lado figurado, certo? Aí vem o 10. Estes todos responderão e dirão, tu também estás fraco como nós e tornastes semelhante a nós. Quer dizer, tu era tão lindo, tu era tão maravilhoso, tu era tão extraordinário, tu era o mais lindo de todos, o perfeito em formosura, tu eras o principal de todos, agora tu estás também como nós, e olha só, tu prometeu que ia ganhar o céu, tu prometeu pra gente que ia ganhar, que ia conquistar tudo, e agora tu também está banido, como nós estamos banidos, e todos nós estamos agora derrotados desse jeito, certo? Então, é interessante esse contexto. Aí vem o versículo 11. Está turbada até o inferno a tua pompa. Quer dizer, ó, se encheu tanto de vaidade, se achou tão importante, achou que todo mundo ia atrás dele, né? Todo mundo ia ser com ele, e na hora H nem todo mundo foi. O som dos teus alaúdes, e os bichinhos que estão debaixo de ti, eu quero que você pare um pouquinho para essa palavra luganos, que vem do contexto aqui, do contexto hebraico, que vai ser traduzido como vermes, né? E no caso aqui na versão já em português, de bichinhos, de animais. Então, são seres que pode dar a entender de uma forma de seres animais que viviam nesse período aí. É uma teoria por causa dessa palavra que é encontrada aqui. Então, além dos seres que existiam chamados anjos, né, nós conhecemos como anjos, seres especiais criados por Deus, também existiam bichos ou seres materiais que também povoavam esse lugar. É aqui que muita gente pergunta, pastor, poderiam ser dinossauros ou não? Não dá para saber, só sei que nessa terra pré-adâmica, pelos achados arqueológicos, que são bem datados anteriores a Adão, dá para a gente fazer uma comparação, embora tudo isso seja uma teoria, não haja nenhuma comprovação científica real, tudo fica na teoria. E aí chegamos ao que eu quero que vocês analisem com calma. Então, já chegamos a um acordo de que esse texto é um texto figurado, esse é um texto que está fazendo uma analogia entre o rei de Tiro, que seria um ser humano comum, e o rei que comandava todas as coisas antes de ser derrubado por terra, que era Satanás. Todo iluminado, todo cheio de glória, todo cheio de esplendor, mas por causa de elevar-se o coração no seu orgulho, na sua vaidade, ele foi destruído, foi jogado por terra. Então é importante que a gente entenda isso aqui. Aí vem o versículo 12, que é onde eu quero começar o nosso estudo de hoje praticamente, né? Já estamos aí com 18 minutos de live, então presta atenção agora, tá certo? Diz assim, ó, como caístes do céu. Então é lógico que cair aqui é no sentido espiritual. Quando a gente diz fulano, vamos orar por fulano, vamos orar por Beltrano, ele caiu na fé, caiu no pecado, caiu espiritualmente. Cair aqui é no sentido de levar um tombo no sentido espiritual, perder, né, o equilíbrio. E muitos de nós temos essas coisas, às vezes desequilibramos, se cairmos, levantamos, né? Se você cair, levanta logo, não fica caído, né, e tal. Deus veio para levantar os caídos, Jesus veio para levantar os caídos. Então, caído aqui é um sentido espiritual também daqueles que pecam, daqueles que cometem erros, mas que não ficam prostrados, eles se levantam. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, já falamos sobre isso, explicamos que ele era o responsável por toda a luz no lugar onde ele dominava. Ele brilhava, ele era a luz de onde ele brilhava. E ele tinha que guardar, tomar conta dessa luz para que essa luz não se apagasse. Ele era aquele que cuidava do farol para que os barcos não batessem no penhasco. Então ele mantinha a lâmpada acesa, ele brilhava no meio de todo o oceano para que nenhuma nau se chocasse. É lógico que eu também estou falando no sentido figurado e tipificado. Mas ele, infelizmente,
por causa da sua robustez, da sua elegância, do seu brilho, da sua glória, isso foi enchendo o coração dele de vaidade, foi se achando muito especial e acabou sendo destruído. Mas o texto dá outra base dizendo, como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva. Opa, então essa autoridade de luz, essa capacidade de brilhar, para ele ser chamado de estrela, não é ele a estrela dona da alva, ele não é o dono da alva, ele não é o senhor da alva que é luz, é o dia, né? Então ele não é o senhor do dia, ele não é o senhor da luz, ele é filho dela, ele é filho da luz. Então, repare, se ele brilhava na terra e ele peca na terra e a terra se apaga, então agora era necessário que uma outra luz se abrisse para resplandecer sobre a terra. Então, se nós temos uma luz filho, uma estrela da alva filha, e nós temos a resplandecente estrela da alva, que é Cristo, que é o Criador, então nós temos a estrela da manhã, que é filho, criatura, e a estrela resplandecente da manhã, que é Criador, que é Senhor absoluto. Então, o que acontece? Se essa daqui peca e se apaga e a terra entra em escuridão, então diz Deus, apareça a luz. E essa luz que vai brilhar é aquela que está lá em João capítulo 1. Por isso que a gente leu João, o Evangelho, que diz, a luz brilhou nas trevas e vimos a sua luz, como a glória do unigênito do Pai. João capítulo 1 diz então que essa luz que veio brilhar sobre a terra, separando então a escuridão e jogando todas as trevas de lado, é o brilho do resplendor da verdadeira estrela da manhã, que é Jesus. Então aí você vê um texto de Gênesis, um texto de João lá nos Evangelhos e um texto de Apocalipse, fechando, alinhando todos esses acontecimentos. Então olha que coisa linda, havia uma criatura que brilhava para iluminar a terra. Essa criatura, infelizmente, peca e se apaga. A criação da glória de Deus majestosa, do ser que brilhava, todo-poderoso, que é o Senhor Jesus, que participou da criação, sem ele nada do que foi feito se fez, brilha sobre a terra e distancia essas trevas, e agora ele vai brilhar sobre a terra. Depois ele vai pegar esse poder, essa autoridade, vai remodelar toda a terra dentro da sua luz. Por isso que no primeiro dia não tem noite, no segundo dia não tem noite, no terceiro dia não tem noite. Não se fala em noite na criação, porque é Deus agindo na sua luz. E quando a gente fala de Deus, a gente fala de Adonai, a gente fala de Deus no sentido de mais de que um, é plural, né? Seria, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Então lá estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles fazem então brilhar a luz, separa essas trevas. Então pega Satanás e tudo que é dele, separa, tira daqui. E vai criar agora um novo ambiente para que o homem viva, certo? Agora, preste atenção que esse texto vai nos dar mais detalhes interessantes, mais detalhes muito minuciosos. Por quê? Qual foi o motivo da queda desse anjo de luz? Por que ele foi de estrela da alva ao Senhor das trevas? Meu Deus, se ele era o Senhor da luz, agora é o Senhor das trevas? O texto, capítulo 12, versículo 12, vai continuar. Então, como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Então, cuidado com essa ideia de que a terra estava aqui, numa boa e tal, o diabo pecou lá no céu e Deus pegou o pecado, o diabo, e jogou na terra. Então, a queda de Satanás fez a terra se transformar em caótica e vazia. É uma linda teoria, mas que tem um pouquinho que deixa a desejar. Não. Onde estava Satanás quando pecou é algo que a gente precisa alinhar nesse contexto dessa linda teoria teológica que muitos precisam entender, certo? Porque vejam o texto aqui, ó, lançado por terra, não é lançado na terra, certo? Lançado por terra é ser envergonhado. Cai por terra agora os inimigos de Deus. Quando a gente canta, quando a gente diz isso, que caia por terra todos aqueles que estão contra nós.
Então, que cair por terra é ser envergonhado, é ser destituído, é perder toda a sua força, perder todo o seu brilho, perder toda a sua capacidade de vitória. Então, cai por terra. Então, nesse contexto, o diabo caiu por terra. Satanás caiu por terra e não na terra. Por que ele não poderia ter caído na terra? Aí a sequência do texto vai nos explicar. Versículo 13. Tu dizias no teu coração, versículo 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Caramba, se ele planejava, dentro do coração dele, ele desejava subir ao céu, versículo 13, então onde é que ele estava? Se ele não era onipresente, embora ele pudesse ir ao céu a hora que ele bem entendesse, mas ele queria subir para outra coisa. Ele era o líder da congregação, mas ele queria ser o dono do céu, da matriz. Ele queria mandar mais do que a matriz, né? Então, subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Opa, ele como era uma estrela, ele queria mandar em cima de todas as outras estrelas. Então, ele queria ser soberano, completamente soberano, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. Opa, ele queria ser ou igual a Deus ou maior do que Deus. Maior do que Deus é impossível, então ele queria ser igual a Deus. Como se alguém pudesse ser tão quanto Deus é, né? Então ele continua dizendo aqui, exaltarei o meu trono no monte da congregação, já falei sobre isso, aquele monte que tinha na terra, que era, ele poderia usar, ele poderia viver ali, mas não pertencia a ele, assim como aquela semente da árvore da vida que estava lá no meio, não podia tocar nela, pertencia a Deus. Então subirei ao céu, acima das altas nuvens, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Agora vem o versículo 14, olha. Subirei, mais uma vez a palavra subir, dá a entender que ele não estava lá, ele estava aqui, certo? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Meus irmãos, é a pior coisa que tem para um ser humano é querer ser igual a Deus. É querer ser Deus. Hoje os homens estão querendo ser deuses. Os homens estão querendo ser adorados, estão querendo ser aplaudidos, os homens estão querendo ser homenageados, estão querendo ser honrados, estão querendo ser reconhecidos, estão querendo ser bajulados, estão querendo ter todo o direito quando não cumprem nenhuma das obrigações. É importante cumprir as obrigações para ter os direitos. É importante que você saiba obedecer e respeitar para que você também seja respeitado e obedecido, né? E ele, infelizmente, querendo ser semelhante ao Altíssimo, acabou sendo destituído e envergonhado e jogado por terra. E agora vem o texto, versículo 5, 15, é importante a gente entender. Contudo, será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Opa, então por isso que agora a gente vai entender quando Deus criou o céu e a terra, no princípio, criou Deus o céu e a terra, aí a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Opa, não, então esse abismo já existia quando Deus está, no versículo 2, remanejando a terra. Então veja, no princípio criou Deus os céus e a terra, parou, passa um grande tempo, Satanás peca, destrói essa terra, e Deus agora resolve remanejar essa terra, remodelar essa terra, afastando Satanás, deixando tudo para lá. Esse abismo também já vai ser criado. Note a palavra abismo, que ela tem uma referência a Tártaro, que é lugar à habitação de seres angelicais da maldade e do pecado. São anjos que pecaram, que estão presos nesse chamado abismo, também chamado Tártaro, certo? Que também traduzido para o português é inferno. Então a gente tem Hades, que é traduzido como inferno, Seol, que é traduzido por inferno, Tártaro, que é traduzido como inferno, e Geena, que é traduzido como inferno. Caramba, a gente fica... E o inferno em vida, que muitas pessoas vivem um inferno na própria vida. Está vivendo um inferno, fulano está vivendo um inferno. Essa forma de vida em forma de sofrimento, de angústia e tal, vive inferno. Então, são 5, olha, os tipos de inferno. E a gente tem que entender onde a Bíblia fala de cada um deles. Nesse caso aqui, o abismo seria o Tártaro, o Seol seria o inferno propriamente dito, o lugar dos mortos, daqueles que não têm mais condição de viver com Deus. É a separação total. Quando se refere a Hades, é mais para sepultura, e a gente pode explicar isso com o tempo mais tarde.
Aí vem, versículo 16, os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o que fazia tremer a terra, tremer a terra. Ele não fazia tremer o céu, ele não fazia tremer as estrelas, não, ele fazia tremer a terra. Então, ele governava a terra. Presta atenção que isso aqui é muito importante. E fazia tremer os seus reinos. Opa, ele tinha na sua mão a autoridade de pessoas espirituais, santificadas, glorificadas como anjos, que não eram humanos. Não coloca o ser humano aqui, porque vai dar confusão, não tem nada a ver com o ser humano. Mas ele tinha a terra toda dividida em regiões e tinha os seus principados, como diz Paulo. Então, Paulo está falando uma coisa que foi revelada a ele pelo Espírito Santo de muitos séculos atrás, de milênios atrás. E Paulo está explicando para a igreja que a gente tem que estar atento a esses principados e essas potestades que habitam os lugares celestiais. Por quê? Porque eles habitavam antes. Então, como é que Satanás tinha o seu reino? Ele tinha os seus reis, os seus principados, que por sua vez habitavam os seus reinos. Olha que coisa interessante, versículo 17, que punha o mundo no deserto e assolava as suas cidades. Então, dentro desses reis, tinha os administradores dos lugares. Fantástico isso! Não coloca o seu pensamento na área humana, senão tu não consegue entender. Mas é uma forma da gente tentar analisar, é com o pensamento antropomórfico, né? Então, ele também vai falar aqui, ó, seus cativos não deixavam ir para suas casas. Então, veja, cidade, casa, povos, tudo organizado em regiões, em lugares. E é por isso que a gente tem que entender que muitas vezes nós estamos em alguns lugares e a gente sente a opressão do lugar. Tem lugar que tem demônios específicos para cuidarem desses lugares. E isso a gente nota, o lugar onde há seca, o lugar onde há fome, o lugar onde há a tempestade, o lugar onde é maremoto, o lugar onde é tufão. Para cada área da Terra existe uma espiritualidade maligna que domina aquele lugar de uma forma muito cruel, e a mortandade é terrível naqueles lugares porque isso já existia, já era dividido desse jeito. Deus separou, tirou tudo isso, deu para o homem, mas o homem trouxe o diabo de volta e o diabo trouxe todas as suas potestades de volta também. Então é importante, versículo 18, todos os reis das nações, agora presta atenção na explicação do texto, olha, todos os reis das nações, todos eles dormem com glória, cada um no seu túmulo, mas tu, olha, tu, Satanás, és lançado da tua sepultura, ou seja, ele morre, mas o corpo não vai para a sepultura, ele morre, mas ele não se perde. Ele morre, mas o seu corpo não é corroído. Pelo contrário, ele é lançado da sepultura. Aí veja o que o texto está dizendo. Eu estou no versículo 19. Mas tu és lançado da e não na. Veja a diferença aí da preposição mais o artigo, tá? Tu és lançado da sepultura como um renovo abominável. Repare a palavra renovo, porque ele passa a ser uma nova criatura, mas no sentido de abominável. Ele deixa de ser a criatura de luz, ele deixa de ser o ser glorificado de brilho e esplendor, para ser um ser desprezível, cheio de maldade, cheio de mentiras, cheio de... Sai dele todo o esplendor da glória, sai dele todo o brilho, sai dele tudo que tinha de Deus, e agora só existe um ser desprezível, abominável. É aqui que Satanás se transforma naquilo que ele é e continua sendo até hoje, certo? E o que vai acontecer? Repare que o texto vai dizer que ele está coberto. Então, vou ler o texto de novo, você leia aí se você quiser depois com calma, certo? Versículo 19. Mas tu és lançado da sepultura, quer dizer, você morre, perde toda a sua vida anterior. Não tem mais a majestade, não tem mais o glória, não tem mais o cargo, não tem mais não tem mais nada. Morreu, acabou. Agora tu é tirado da sepultura, tu não vai ficar morto ali, não. Você vai agora passar a ser um ser abominável. Um ser
que vai andar seguido, cercado, coberto de mortos transpassados à espada. Quem são esses mortos transpassados à espada?